Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego Eu sou o Marcelo Del Greco. e estamos aqui para falar sobre Clamp. Uh, não tem como falar sobre Clamp no Brasil sem falar do Marcelo Del Greco. Não tem como falar de Clamp no Brasil sem JBC. Não tem como falar sobre mangá no Brasil sem falar do Marcelo e da JBC. E por isso esse momento é muito importante para mim. É um momento assim de tirar muitas dúvidas depois de tantos anos e tentar assinar algumas curiosidades sobre as publicações do Clamp no Brasil. Marcelo, queria primeiro te perguntar, você hoje trabalha com aquilo que você imaginava que ia trabalhar ou sonhava que ia trabalhar na infância ou na adolescência? Não, não. Na escola, quando os professores faziam sempre aquela brincadeira com os alunos, o que você vai ser? Na minha cabeça era bombeiro. A Nossa. primeira coisa que veio, eu quero ser bombeiro. Era bombeiro. Aí depois, eu sempre já no antigo colegial, né, que hoje é o ensino médio, eu já tinha claramente na minha cabeça que eu queria trabalhar escrevendo, né? Eu sempre gostava de fazer redação, sempre gostei muito de história, então sempre fui muito criativo, raciocínio rápido, e eu adorava participar dos concursos de redação na escola. Eu estudei no Arquidiocesano, no Colégio Marista, coincidentemente ali do lado da onde era a JBC, lá na Santa Cruz, era Olha. do outro lado da rua, né? Então eu literalmente quase só atravessei a rua, né? E eu gostava muito, tinha sempre esses concursos de redação e eu queria participar, queria ficar entre os primeiros, queria ganhar, e eu sempre tentava sair da mesmice, fazer coisas diferentes, escrever coisas diferentes, enfim. E eu já estava bem encaminhado para isso, né, na minha cabeça. E aí eu fui fazer jornalismo. Só que na faculdade, a minha intenção era fazer jornalismo voltado para esporte, mas especificamente futebol mesmo. Só que aí, no último ano, ali no final, né, do último semestre, em 94, surgiu o Herói. E o pessoal que fazia Herói, né, os criadores do Herói, né, alguns deles, eram donos da livraria que eu ia nos anos 90, que trazia material importado. Era a grande novidade, sabe? Eles conseguiam trazer tipo uma semana de atraso, que era a Devir. E aí me indicaram para começar na Herói, né? Tinha uma necessidade de alguém que conhecesse mangá, anime, tokusatsu. Nessa época nem se falava anime nem tokusatsu, tá? Era live action e desenho japonês, ou Japanimation, era mais próximo de uma denominação, né? Não era anime nem anime, era Japanimation, ou desenho japonês, pronto. E aí, por conta de Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei na Herói, e foi na Herói também que eu comecei a escrever sobre Clamp, Olha, e aí com Guerreiras Mágicas. mas aí isso antes mesmo de surgirem os mangás traduzidos em português. Muito antes, muito antes. Eu lembro que na época da Herói, eu ia muito na Liberdade. Não que eu não tenha deixado de fazer isso, eu continuo indo muito na Liberdade, né? Sim. Só que aí tinha uma galera que eu conversava, a gente tá falando uma época que não existia internet, tá? Então tinha que ser pessoalmente. Então a galera se marcava de se encontrar lá para trocar material, e era um inferno nessa época, porque eu tenho isso, mas eu só troco por aquilo. Se você me trouxer 3 episódios, 4 episódios que eu não tenho, eu te passo esse. Era um mercado meio Mercado negro do diferenciado. material japonês. É. E aí eu lembro que quando saiu Guerreiras Mágicas no Japão, todo mundo lá na Liberdade começou a falar muito. E começou a pipocar material do anime. Não era nem do mangá, tá? Já era o anime. E eu lembro que nem falavam Ray, né? Nem Reiart. Falavam Layers. O Layers, putz, Layers é animal, que putz, incrível. Aí começaram a aparecer as primeiras imagens, tal. E na época, já vou contar uma coisa que eu já contei em outros lugares, mas talvez para a galera mais jovem não saiba,
era para Guerreiras Mágicas e Heart e para Manchete. Tava fechado Dragon Ball, Guerreiras Mágicas e o Fly, né, o Dragon Quest. E aí, numa jogada meio maluca, assim, o contrato da Manchete estava assinado, só que foi fechado aqui em São Paulo e tinha que ir para o Rio assinar. E não tínhamos Sedex, o correio era mais lento. Nesse meio tempo, o SBT entrou, parece que também tinha sido oferecido para o SBT, né? As três séries eram da mesma distribuidora, e aí o SBT fechou antes do que a Manchete, mas era para os três terem ido para a Manchete. Uhum. E aí, como que você foi parar na JBC? Na verdade, depois que eu saí da Acme, né? A Acme virou Conrad, né? E aí eu já tinha feito Herói 2000, tinha feito alguns outros derivados da Herói, eu tinha criado a Pokémon Clube, tinha ajudado a criar a Nintendo World, e aí eu acabei sendo saído, né? Eu não saí, eu fui saído, e fui. Como eu conhecia muita gente de TV nessa época, tinha um senhor chamado Milton Zanella, que era o departamento de cinema da Record. E ele sempre me chamava lá para avaliar alguma série, alguma coisa nova, né? Inclusive Pokémon, ele me chamou para assistir muito antes de estrear, já dublado. Ah, o que você acha? E aí ele tinha me falado que tinha uma distribuidora, escapou o nome agora, já já eu lembro. Mundial Filmes, ia trazer Ultraman Tiga, já estava fechado com a Record. Aí eu fui falar lá com o pessoal da Mundial e peguei a parte de licenciamento. E aí eu fui oferecer Ultraman Tiga, revista oficial, material oficial, para a JBC. E a JBC tinha um projeto de fazer alguma revista voltada para o público de mangá e de anime. Tokusatsu ainda não estava muito na mesa, né? Mas e aí surgiu a possibilidade de fazer a Henshin e a Matinê. Foram duas. Aí a gente decidiu ficar só com a Henshin para uma não canibalizar a outra. E foi assim que eu Uhum. comecei lá na JBC. Foi através de Ultraman Tiga. A revista acabou não saindo porque a série foi tirada do ar precocemente, mas eu acabei ficando na JBC. Fizemos a Henshin foi um mega sucesso. E aí abriu o caminho para começar a trazer mangás. E aí a Que gente já legal. começa com o Clamp. Olha, só um adendo aqui. Eu era tão viciado naquela revista Pokémon Clube, tão viciado naquela revista. Meu, e assim, antes de conhecer o Clamp, meu hiperfoco era Pokémon, né? Então era só Pokémon, Pokémon, tudo sobre Pokémon. Mas são revistas que hoje em dia eu já não tenho mais, porque minha avó de igreja queimou tudo porque ela achava que era coisa do demônio. Ela literalmente queimou. Ela queimou, sim. Ela, Cara, mas junto queimar o com. Pikachu é pecado mortal. Então, pecado. Isso é um pecado, né? E se ela soubesse o trabalho que deu fazer aquilo, aprovar. Então, Imagina se fosse Yu-Gi-Oh! Então. Meu Deus. ela não... Então, nossa, então foi uma dor tremenda para mim quando eu voltei em casa e descobri que ela tinha feito aquilo. Mas a revista era tão bonita e ela trazia, ela tinha um aspecto completo, tinha de tudo um pouco ali. Aquela revista era apaixonante. Nossa. Então, mas qual foi o lance da Pokémon Clube? Eu tive liberdade de fazer como se fosse uma revista japonesa que a gente comprava na Liberdade. Eu Uhum. tinha um monte de referência, Uhum. entendeu? E eu fiz ela toda linkada com o anime. Uhum. Então ela tinha a Sim. cara do anime, ela tinha até quem é esse Pokémon. Aí no final tinha a historinha, era engraçado que naquela época o quadrinho que tinha no final, que era o frame a frame de episódios que a gente recebia da Nintendo Power dos Estados Unidos, era a coisa que o pessoal menos gostava, que eles queriam ilustração, eles queriam informação, ficha dos personagens, né? Então tinha a parte da equipe Rocket, tinha a parte dos Pokémon, enfim, eu deixava tudo amarradinho, tudo linkado com o anime, porque na minha cabeça, até hoje, a coisa tem que estar alinhada, tem Uhum. que estar conectada.
Senão Aham. você está tratando como se fosse uma propriedade diferente, né? Uhum. Então a Pokémon Clube tinha isso, né? Ela estava extremamente conectada com o que você via na TV, então trazia essa sensação boa, não tinha uma Aham. quebra, De entendeu? algo em tempo real acontecendo. Né? E era aqueles fundos pink, né? Bem forte, aquele rosa, que era uma cor especial, e o Pikachu amarelo contrastando. Era muito legal fazer a Pokémon Clube. É, e cada vez que saía a revista, só de aparecer a capa na banca de revista já era uma novidade. Uau, a E capa. você via de longe, né? Sim. Sim. Dava para Eita! ali, ó, chegou a Pokémon Clube, dava para ver de Então, longe. não, a moça da loja de pique era. Poxa, eu acho que hoje em dia está cada vez tão raro esse tipo de loja, mas era uma loja só de revistas. Ah, hoje E. são os comic shop, mas é uma outra pegada, né? É Uhum. diferente daquelas ali do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. É onde você via a notícia chegar mesmo. Era aquela maneira que a gente tinha de acompanhar as notícias, né? E aí a moça da loja, ela já deixava tudo separado para mim. Um elástico assim. Ah, tem isso aqui do Diego. Vem da garantida, pô. Já fidelizou o Então, cliente. desse maluco aqui, já deixa separado, senão ele vai ficar bravo. Ah, mas e aí, como surgiu a ideia de trazer Sakura, o mangá? Cara, então, na época a gente tinha Henshin, que já era concorrente da Herói naquele momento. E eu sempre estava falando com o pessoal de TV, galera de programação, então eu ficava sabendo bem antes, na verdade, o que ia estrear, o que não ia estrear. E tanto que já tinha matéria na Henshin da Sakura, né? Na época Uhum. até dei uns spoilers lá do Yui, Ah! né? Mas porque eu ainda nem sabia que ia estrear, mas eu já sabia que Sakura ia ser um sucesso, era uma questão de tempo. E eu já tinha Guerreiras Mágicas na cabeça desde a época da Herói. Na Herói tinha uma sessão fixa que se chamava Aventura Continua, que era só sobre Guerreiras Mágicas e Sailor Moon. Olha. Então, ali, depois, acho que lá pelo número 70, talvez um pouquinho 60, quando muda o logo ali, tinha uma sessão fixa, que era como se fosse uma coluna minha, que originalmente se chama Santuário Greco, para fazer um trocadilho. Aí eu usei isso na Henshin. Na Henshin tem o Santuário Greco, né? A última página para falar de Cavaleiros do Zodíaco, aí no caso específico. Só que aí na Herói era para ser tipo uma coluna para falar de tudo. E aí virou, que eram os animes que estavam passando na TV, os mais fortes, Sailor Moon e Guerreiras Mágicas. Então eu falava nesse Aventura Continua, nessa sessão, especificamente de Guerreiras Mágicas e Sailor Moon. E eu acompanhei a dublagem dos dois na Gota Mágica, Uhum. né? Eu lembro do diretor, que era o Gilberto Baroli, também conhecido como Saga de Gêmeos, Aham. né? Ele que dirigiu a série da dublagem clássica, e ele veio falar do Mocona para mim, se o Mocona falava, porque ainda não tinha chegado a série, né? Uhum. E se eu não me engano, o Mocona teve que ser dublado, porque não tinham os gritinhos dele. Isso no Holic também. Se eu não me Uhum. engano, teve que ter alguém para fazer. Geralmente, os bichinhos, assim, no Ramameio, o Pichan, não vem. Aham. Então tem que colocar alguém para dublar, né? Enfim. E aí eu já tinha Guerreiras Mágicas muito na minha cabeça, que foi para mim é até hoje o meu favorito do Clamp. Eu acho que de plot twist, de surpresas, de dois arcos muito claros, um anime que tem mecha, mas ao mesmo tempo eles não são a coisa mais importante. Enfim, eu acho incrível, muito, muito, muito Guerreiras Mágicas. E aí Sakura já meio que na sequência, então já falando de Sakura, e fiquei sabendo que estrear na Globo, aí os primeiros pedidos da JBC, quando a gente decidiu, né? Conversamos lá com a diretoria, vamos investir em mangá? Vamos investir em mangá. Né? A Henshin deu essa segurança. Então, de cara, foi, os que vieram foram Guerreiras Mágicas e Sakura, dois clamps de cara, e Samurai X, né, o Rurouni Kenshin e Videogame Eye. Uhum. Guerreiras Mágicas e Sakura da Kodansha, e Kenshin e Videogame Eye
da Shueisha. A gente também tinha pedido Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. Só que Cavaleiros e Dragon Ball acabaram indo para Conrad na época, e aí Uhum, depois, mais para frente, Yu Yu Hakusho veio para JBC. uhum. E aí, como que foi a ideia de separar os volumes, os 12 volumes, e transformar em 24 volumes? Foi uma adequação da época, né? Para ser um produto novo, ser barato, para ter um alcance. A gente está falando na época de banca, e tinha muitas bancas, tinha, tipo, se bobear 10 vezes mais bancas do que a gente tem hoje. Tinha muito produto em banca, então, por conta ali já da Herói e do sucesso dos animes, tinha um monte de revista também que concorria, era mangá alguma coisa, anime alguma coisa, Japão alguma coisa. Então, a gente procurou fazer um formato que, ao mesmo tempo, se aproximasse do japonês, realmente era bem próximo, se você pegar o meio tanco, né, que ficou conhecido assim, Uhum. é, e facilitava, que era R$ 2,90, era muito barato, É, né? bem acessível. Então, era um produto extremamente acessível, né? Se E, você, que a gente multiplique por dois, né? Que desse R$ 6. Os R$ 6 hoje é o equivalente ao mangá de R$ 40. É muito louco isso. né, ele me passa a impressão de um teste no mercado, assim. Vamos ver como que Era ele para sentir, era para sentir. é, vamos ver como que dá para perceber como que o público reage com esse produto, né? Sim. Porque, assim, se a gente for comparar com o volume, o tankobon japonês, ele tem um aspecto de livro, com sobrecapa, e tem obi, né? Aí tem o marca-páginas em forma de carta. Mas eu imagino que naquela época, lançar exatamente no mesmo formato seria caríssimo, né? E Não, seria não, um risco, imagino, eu nem imaginava daria. durante esse tempo todo. Eu acho que é um risco você lançar um material desse sem você ter precedentes, né? Nem daria, cara, porque era para banca. Se você coloca sobrecapa, já esses R$ 2,90 já iam saltar para 5. Aí, por Uhum, conta da sobrecapa ir para a banca, aí você ia ter que shrincar, que não era uma coisa comum na época, shrincar. Né? Ia tipo Turma da Mônica para a pessoa poder folhear, saber do que se tratava. uhum, Entendeu? E a questão do formato tinha o posicionamento na banca. Então, tinha toda uma estratégia para ir junto dos quadrinhos mesmo, para uhum. ser colocado naquelas grades, né, de banca. É que a banca hoje está muito diferente, não dá para fazer uma comparação, mas É, tinha um lugar certo, né? Tanto que aí a capa espelhada. Por quê? Porque o jornaleiro não sabia que aquilo era lido ao contrário. Então a gente colocava a capa espelhada, a mesma capa dos dois lados, para não importar, não fazer diferença a hora que você coloca ali no expositor. porque Então, senão foi um correria, produto. Diga. porque senão correria o risco do jornaleiro colocar numa outra região na banca, longe dos quadrinhos, junto com outro tipo de produto, e aí ele não pegaria o mesmo caminho dos quadrinhos. Os eróticos teve esse problema, porque eles começaram a colocar na parte de cima, junto com aquelas revistinhas bem as mais trash que tinham. Aí, putz, mas não é essa a proposta, é outra pegada. Aí a gente começou a fazer curso, dar treinamento. A gente dá treinamento até hoje, né, para livreiros, para vendedores. Não que eles não saibam, mas a gente sempre procura agregar alguma coisa, explicar melhor. Não é todo mundo que conhece também. Muita gente conhece, mas também tem gente que não conhece. Né? Meio que o nosso raciocínio. Por que nós trouxemos esse mangá? Porque ele foi criado, foi lançado dessa forma. Por que esse tem sobrecapa? Por que esse não tem sobrecapa? Para que público é esse? Entendeu? Isso tudo a gente tenta passar para os vendedores. Quais são os similares que tem no mercado? Enfim, a gente sempre procurou fazer isso e tinha com jornaleiros, né? A Uhum, gente fazia isso também, né? Via as distribuidoras. E a distribuição era muito diferente. Também não ia adiantar ser um produto de luxo e não ia segurar o preço, cara. Se a gente entra
com tudo isso ia custar quase R$ 8, R$ 9. É, Imagina, de 2,90 para R$ 8, R$ 9 então para foi um um produto prejuízo. que não se tinha certeza se ia fazer sucesso ou não, se ia cair nas graças do público, né? Foram várias barreiras que tiveram que ser derrubadas. A leitura invertida, o papel utilizado na época, ele não ser colorido, havia um entendimento por parte da distribuidora que não ser colorido e ter a leitura oriental não ia funcionar de jeito nenhum. Olha, Tanto que na época que, no começo da Herói, a Herói era co-publicada entre duas editoras, né? Tinha a Acme e tinha a Nova Sampa. A Nova Sampa tentou lançar Cavaleiros do Zodíaco e, na época, a distribuidora, a Dinap, não concordou com a distribuição por causa da leitura invertida e por ser tudo preto e branco. Eles achavam que ia ser um fracasso. Então, a gente teve que olha, esperar mais 6 anos, praticamente, né, entre Herói e Henshin, para termos um mercado de anime mais fortalecido, né, porque em 94, 95 era Cavaleiro do Zodíaco. é, A hora que você chega em 2000, já tinha tido Yu Hakusho, já tinha tido Sailor Moon, já tinha tido Guerreiras Mágicas, já tinha tido Fly, a gente já tinha tido Pokémon, a gente já estava em Digimon, já tinha né? Dragon Ball Z. 2000 já é Dragon Ball Z, cara. Eu tinha escancarado as portas já. Entendeu? Então, ali, e assim mesmo, eu lembro que a diretoria da JBC teve várias reuniões. Eu lembro que a Conrad também estava passando pelo mesmo processo, e o Japão, ao mesmo tempo, não também era irredutível. Ó, não vamos inverter, não pode espelhar. Não pode espelhar, não pode colorizar, é desse jeito, senão esquece. Então, foram duas pontas de negociações complexas, mas deu tudo certo. Mas é interessante porque eu, no lugar de público, de consumidor, eu achava que a leitura, ao contrário, né, era um baita diferencial, que era uma proposta inovadora. Eu achava que Então, era visto dessa mas forma. o novo gera medo também. É, Esse pessoal, quando você vai para o mundo corporativo, você vai atrás de métrica. Não adianta você uhum, falar, eu acredito, olha, é demais, o meu vizinho da direita, o vizinho da frente, todo mundo assiste. Não, a gente tem que ter uma métrica. Qual uhum, mais perto que a gente tem aqui que funciona? A comparação era com o Tex, só que Tex não era para criança, era um outro público, entendeu? nossa. O que não colaborava. Né? E É, aí, qual que era o retrospecto de quadrinhos voltados para criança em banca? Era a Turma da Mônica, era a Luluzinha, Bolinha, entendeu? Vai, que a gente volte mais para trás. Todos do Gibi, né? tudo colorido. Brucutu, Recruta Zero, Popeye, Pica-Pau, tudo colorido. Os pubs antigos de ficção eram preto e branco, mas aquilo já era antigo. E também eram adultos. Você pega Buck Rogers, você pega Flash Gordon, tudo isso era para, já na época, era para um público adulto, né? De ficção científica, né? Era outro tipo de pegada, né? E aí o que tinha ali de anos 70, anos 80 e anos 90 era tudo colorido, não tinha preto e branco. Uhum. Deixa eu só pegar aqui para exemplificar. Ahn, temos esse aqui. No momento, no momento estamos aqui. Sakura número 1, como tudo começou e estreou, aliás, a gente lançou no dia que estreou Sakura na Globo. Ah! E aí vocês já tinham um pouco do retorno do público em relação ao lançamento na Cartoon Network, Ah, ou não, não? aí no Cartoon já foi lá para frente, mas o importante naquela época era a TV aberta, né? Aham, E aí já estreou, assim, fez um baita sucesso logo de cara. A gente já sabia quando ia estrear assim de antemão, e a aham. gente correu. Vamos correr para ver se dá tempo. E, cara, deu certinho. No dia que estreou, tinha Sakura na banca já. Eu lembro que o primeiro dia que eu assisti Sakura,
foi dia 26 de junho de 2001. E foi o episódio 12, o episódio em que ela captura a carta do tempo, o Dia Interminável de Sakura. E aí é engraçado porque alguns dias antes, e eu não tinha acesso à TV aberta, né? Eu só via pelas revistas, na loja de revistas, ou na banca, que ficava, era uma outra opção. E aí, quando eu abri a revista e vi aquela história sobre uma menina que abriu um livro mágico e deixou cartas fugirem, e ela tinha que capturar todas e colocar no livro de volta. E aí tinha a lista das cartas. Eu fiquei tão alucinado com aquilo. E eu cheguei em casa, o Hiperfoco começou ali. Aí eu cheguei em casa falando para minha irmã: Nossa, eu vi uma história assim, assim, assim. Aí um dia eu acordei mais cedo. E fui assistir televisão, eu gravava na época Pokémon, Na o Record. Digimon em VHS. Pokémon era na Record ainda, não era? Não, eu acho É, que já era Globo nessa época. não, não eu gravei Pokémon durante muito tempo, mas depois com esse Digimon, eu comecei a gravar Digimon também. E aí eu acordei um pouco mais cedo, e aí eu vi um desenho diferente, um anime diferente, né? Nossa, mas o que é isso? E aí eu acho que é aquela história que eu vi na revista. Aí no dia seguinte eu comecei a gravar. E aconteceu um negócio tão engraçado, porque no dia seguinte foi o episódio 13 da Carta da Força. E e aí, não, carta da força, carta do poder, carta do poder, carta do poder. E aí eu comecei a gravar inteiro esse episódio. Terminou, chegou até o final e a Globo começou a reprisar desde o primeiro. E aí reprisou, chegou até, e eu estava ansioso para chegar até o episódio 12, que eu não tinha gravado inteiro. Aí gravei o episódio 12. Aí eu pensei, bom, amanhã vai ser episódio repetido. De repente eu vou ver como está a qualidade da TV, porque era uma parabólica antiga. Eu pensei, se a imagem estiver boa, eu vou gravar de novo com uma qualidade melhor. No dia seguinte não teve mais Sakura. Eles tiraram. Tiraram. Só que foi exatamente. Eles passaram exatamente até o episódio que eu tinha incompleto. É uma coisa que eu fiquei. Era comum nessa época, porque assim, ali nos anos 70 e nos anos 80, só passava, ia direto. E, eventualmente, a série ainda vinha toda bagunçada. Vinha tudo fora de ordem. A Uhum. maioria vinha fora de ordem Era perturbador para mim. para dar uma sensação que a série é maior e mais longa do que parece. Eu ainda era criança quando estreou Caverna do Dragão. E a impressão que eu tinha é que tinha tipo 289 episódios. Uhum. Não acabava nunca. Eu, caraca, mano. Aí, e reprises eternas. Aí, já adulto, teve estreia dos episódios inéditos. Ah, agora vai. Só que aí eu já estava na Herói, aí você já tinha um comecinho de internet, tinham algumas, começaram a chegar as revistas importadas com informações e tal. Aí eu fui ver 26 episódios. Como assim tem 26 episódios? Entendeu? Então tinha esse truque. E eles misturavam de propósito os episódios para dar essa impressão que eram gigantes. Nos anos 90, mudou a estratégia porque já começaram a linkar com o licenciamento. E isso começou especificamente com o Cavaleiro do Zodíaco, que até o episódio 52 parava e reprisava. Aí chegava no 52, parava e reprisava. Se fosse na Globo, ia sair do ar um tempo e depois ia voltar e reprisar. Uhum. Porque aí você, por exemplo, pega 12 episódios, você reprisa, vira 24. É. Você reprisa 3 vezes, vira 36. E aí depois você entra com outro mais 12, 15 episódios novos, com mais um arco. Faz render, né? Exibe aqueles inéditos, volta de novo no primeiro. Aí vai, reprisa de novo. Aí você, entendeu? Fizeram isso com todos depois. Cara, eu lembro que quando eu assisti Evangelion pela primeira vez na Locomotion, fizeram isso. E até, se eu não me engano, eu não lembro se era o 13 ou 16 e voltava para o começo. Reprisou umas 6 vezes, se bobear, a metade da série. Aí eles começaram a anunciar, agora, os episódios finais inéditos de Evangelion. Aí, cara, isso TV a cabo que pouquíssimas pessoas tinham, que era a Locomotion.
Eu tive que assinar, eu tinha o que era o equivalente à NET de hoje, ou a Vivo, né? Na verdade já mudou, ou Vivo, ou Claro, já mudou tudo. E para ter o Locomotion, para poder assistir os animes que tinham só na Locomotion e que eram dublados. Entendeu? E passou assim, tipo Akira redublado, passou Príncipe Suzano e o Dragão de Oito Cabeças dublado, que é um longa-metragem incrível. Quem não assistiu, assista, que é fantástico, nem parece anime e é lírico, é poético. E, e quando aparece o Dragão de Oito Cabeças é sensacional. É da Toei essa animação, mas é um longa-metragem. E aí passava o Lupin the 30, só que como cliffhanger, que é a versão do Miyazaki, passava dublado, passava Saber Marionette J. O único que não era dublado era Cowboy Bebop e tinha o Evangelho dublado, com a primeira dublagem. Eu fui fazer a terceira dublagem, para você ter Nossa. ideia. Porque a primeira dublagem, que é da Master Sound, é a série original. Aí a segunda dublagem, que é da Alamo, é a versão estendida. E a versão que eu fui fazer para a Vox já é. Eu não lembro direito se é a versão estendida, eu acho que é a versão estendida remasterizada. E essas versões, elas costumam utilizar material da dublagem antiga? Não, por Não, isso que era tudo redublado. tudo do zero. As Tudo do zero. concepções de termos, de. Não, a base é a mesma. Né? Eu seguia, assim, na verdade, dublagem é o cliente que manda. Nos mangás, eu tenho mais liberdade, mas eu tenho que passar por aprovação no Japão. Tanto que, Uhum. na época de Sakura, a gente abriu pela primeira vez para votação da grafia de um personagem, que foi de Choran, porque existem três grafias aceitáveis: Nossa, sim. Choran, Tia- Xiaoran Tchauran. e Shaoran. Né? Então, Sim. até eu vi algumas coisas do café que estão grafadas diferentes, mas não são erradas. A Aí eu Meilin, perguntei, por exemplo. aí eu fui perguntar para um amigo meu que morou um tempo na China. Aí eu perguntei, tá, mas como que fala Shaoran em chinês? Ele falou, não se fala R, se fala Shaolan, alguma coisa assim. E o Lee é igual de Bruce Lee, com dois Es. Não é aquele Lee I. Então Então, tem várias. Aliás, o universo clã, cara, quando você romaniza qualquer nome, é complexo, porque nem eles chegam num acordo, né? E aí eu lembro do Tsubasa, por exemplo, que tinha o Fai, e a nossa. gente grafou PHI. E tem um Uhum. monte de lugar com PHI. Só que eu já vi Fai com FY, eu já vi Fai FIE. O E aí, cara, FYE. aí, assim, qual que é todos estão certos e todos estão errados. Se bem que eu hoje mudaria por causa da pronúncia, porque a maioria ia ler pi, Ah, ia ler fai. mas Eu, vocês colocam a nota de rodapé ali, mas então. para novos leitores, se você pega ali, putz, ó, gostei disso aqui no volume 20, Hum, a gente não fica repetindo tanto, porque é. para quem também já começou, oh, já sei que é pai, caramba. E no Tsubasa tem tanta mudança, tem tanto plot twist ali, que fica até confuso, né? Do Fai, do próprio Choran, enfim. Mas aí Tsubasa é outra história. Senão a gente Aí, não sai daqui hoje. olha, eu tenho um texto muito legal aqui no início do primeiro volume de Sakura, que fala sobre a JBC ser escolhida, né, entre tantas editoras, pela A Kodansha Conrad para tinha feito publicar. pedido. Oi? A Conrad tinha pedido também Sakura. E o que foi decisivo para a escolha da JBC é justamente ter essa sede no Japão, essa ligação com o Japão, né? Ser especializado em cultura japonesa e porque a gente chegou antes na Kodansha. Da mesma forma Né? que a Conrad chegou na Shueisha antes da gente. É que também Assim, ajuda. mas o que o Japão, lá, as editoras também falaram, especificamente a Shueisha, é que a Conrad já tinha material licenciado em japonês, que era exatamente Pokémon Clube e Nintendo World, as duas coisas que eu tinha criado. Só que Hum, assim,
O que conta é o CNPJ, não o RG da pessoa que criou. Né? É o CNPJ que bancou tudo, e faz parte. Não Uhum. adiantava falar, não, mas fui eu que fiz. Não, foi a editora que fez. Que vai muito além de você pegar a parte criativa ali, você desenvolver um projeto é uma coisa. Agora, pagamentos, logística, distribuição, enfim, toda negociação é via editora. Então, o que contava era a editora. E aqui também está falando sobre a escolha dos termos, né, que vocês se basearam no anime É. para para a tradução do mangá. E, e aí, como que foi em relação a Kodansha concordar em separar os volumes e transformar em 24? Isso não foi um problema para Kodansha? Não, foi logo de cara que eu me lembre. Nunca foi falado isso como um problema. Eu lembro que a gente até orçou a versão de 200 páginas, mas a gente achou que ia ficar muito caro, e aí veio a ideia de fazer o dividido. Naquela época, eles eram mais flexíveis, tanto que tinha saído um monte de coisa nos Estados Unidos no formato comic deles, Aham. né? E Ah, aí depois saía o que eles chamavam de graphic novel. O Rama Meio saiu em graphic novel lá, né? E aham. só a diferença é que era um formato mais quadradão e em papel offset. Uhum. E aí, então, como que era a questão da aprovação? Vocês tinham que mandar um exemplar para o Japão? Não, 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 não. Na época, não mudou muito o processo. O que mudou foi a tecnologia. A gente mandava o layout por fax e a gente recebia a resposta, a aprovação também por fax. Ah, Aí depois a gente começou a mandar o material digital por e-mail, né, o PDF. E aí, hoje em dia, continua o PDF, mas eventualmente, dependendo do título, a gente tem que mandar ou uma prova de cor ou um prelo, que é a pré-impressão mesmo. A gente tem que fazer na mesma máquina, com o mesmo papel, com a mesma tinta, que a prova digital, a prova de cor, é em outro papel, em outra máquina. Então, pode ter uma variação de cor. Né? O uhum, prelo não, ele é daquele jeito. Então, você já tem que fazer todos os acertos, todos os ajustes para ir exatamente como vai ser impresso. Sailor Moon foi assim, foi não, está sendo assim. Náusica está sendo assim. Akira foi assim. Ghost in the Shell foi assim. Né? Eu lembro, por exemplo, Nintendo World foi assim. Pokémon Clube foi assim. Só que a gente não tinha nem... O fax era novidade na época, né, da Pokémon Clube. Então a gente tinha que fazer 3 prelos e mandar para eles. Fazia a revista, fechava e mandava. Um ia para empresa representante aqui, que era a LMX, e depois passou para Gradiente, para Polivox Gradiente, ficou só Gradiente, foi mudando. Aí uma outra cópia ia para Nintendo of America e outra cópia ia para Nintendo of Japan. Né? Então, cada um, né, uma dos Estados Unidos, outra do Japão e uma aqui no Brasil. E aí cada um fazia a sua aprovação. Aí depois que os mangás ia direto para a editora. Né? Shueisha e Kodansha nunca tiveram agentes, sempre foram diretos. Né? Algumas editoras são via agente. Então, por exemplo, Náusica, né, o Miyazaki, tudo que é do Ghibli, o Ghibli, né, que é o certo, é via a agência deles. Então, manda para a agência e manda pro autor, né, ou pro grupo ali que eles têm internos. Então, aham, cada um tem um jeito, mas o fato é, todos os mangás são aprovados pelos autores. Capa, todos são aprovados pelos autores. Do uhum, Clamp, teve uma época que tinha uma data certa para as editoras levarem lá no escritório, lá onde elas trabalhavam, e deixar os pacotes, né, com as aprovações na porta. Aí teve a época que o Clamp teve uma agência que acho que não deu muito certo, que era a Pyrotechnist, tanto que a New Pop licenciou o Gate 7 através dessa agência, né? Não foi Shueisha, foi através da Pyrotechnist. A Pyrotechnist chegou a oferecer para a gente o Gate 7 para fazer a primeira publicação
simultânea com o Japão. A gente receberia o material tudo antes para. Só que a gente não tinha ainda. O mundo digital era muito diferente ainda, né? Não existiam as plataformas, né? E a gente não sabia do que se tratava o Gate 7. Entendeu? A gente tinha, naquela época, tinha que ter uma maturação maior, né? Mas aí, pô, o Júnior foi super ligeiro e pegou que para ele, cara, é Clamp e Shueisha. Não tem como ser ruim para mim, né? Tirando a parte que entrou em hiato eterno, né? Então, é. E aí eu lembro, no ano passado, eu perguntei para você sobre a escolha das capas, porque a partir do momento que a coleção original de Sakura tem 12 volumes, e aí vocês transformaram em 24, então 12 capas precisavam ser criadas, né? E aí eu, na minha mentalidade, quando você respondeu, eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que as outras capas tinham sido aprovadas com muita dificuldade. Não, não, hoje com certeza seriam, né? Mas talvez as de Sakura nem tanto, porque a gente tinha os Roman Albums, né? Tinha muito material já de Sakura, né? A gente tinha tipo 3 livros só de ilustrações. Então eu fazia a escolha de acordo com o conteúdo de cada edição, e aí edições ímpares eram as capas originais, edições pares era uma ilustração nova, e isso valia para todas as coleções. Agora, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Gun, né, o que é o Alita, e mais, Inuyasha. O Inuyasha ainda teve bastante coisa. Agora, os primeiros tancos. Videogame não foi um problema porque tinha uma coleção de 3 livros com muito material de videogame originais, então a gente usou. Agora, eu lembro que Yu Yu Hakusho, Samurai X, que não tinham Roman Albums, esses livros de ilustrações, a gente tem que mandar colorizar. Hoje eu duvido que iam aprovar. Tem coisa que eu olho hoje e falo, mano, não. Mas era assim, era a tecnologia da época. Entendeu? Era PageMaker, não era InDesign. Entendeu? Vai mudando, vai melhorando. É inevitável. Eu acho que os 3 livros que você está falando. Guerreiras Mágicas, eu tinha, foram os meus livros que a gente fez. Sakura também, Acho que são foram esses aqui, né? exatamente esses. Exatamente. Esse. Essa coleção, exatamente essa coleção. Uhum. Foi exatamente essa coleção que eu tinha comprado na Fonomag. Diga-se de passagem. Nossa, Fonomag, maravilhosa. O Herbert que você está se referindo a esse aqui, né? Eu tenho 1 e o 2. Esse é o 2, Uhum. né? Esse aqui é o 2 e esse aqui é o 1. Então, resumindo, as capas ímpares de Guerreiras Mágicas e Sakura saíram dessas 2 coleções. E aí é interessante porque vocês dá para perceber, dá para perceber que vocês tiveram um cuidado para acompanhar a história na escolha das Você e capas. eu, né? Sim, sim. Que legal. Ai, sim. Dá para perceber. Tem uma continuidade. A capa está Cara, acompanhando a é que história. eu sempre vou fazer as coisas de fã para fã. Eu acho que é obrigação. E hoje a equipe que a gente tem também faz. Cara, você acompanhar o Jonatas reeditando o Shaman King, é isso, entendeu? Se você pegar a Patrícia editando os shoujos, é isso, entendeu? Os BLs. Quando você pega eu fazendo Cavaleiros, Tokyo Revengers, na verdade, todo mundo. Evangelion, cara, o maior cuidado do mundo. Sailor Moon tô fazendo do jeito que pediram, entendeu? Porque É. assim, é a mesma história do Pokémon Clube. As coisas estão conectadas. Eu não tenho por que quebrar, eu não tenho por que reinventar. Entendeu? Eu não vou pegar, não quero mais que a Sakura grite liberte-se. Eu vou colocar, desprenda-se. Não, por quê? Só para falar que eu mudei, que no mangá é assim. E assim, existem decisões que são complicadas quando você segue a dublagem, naquela época, principalmente.
que o pessoal também não tinha material de consulta. Eu sabia porque eu tinha os livros, eu já tinha assistido em japonês de alguma maneira, de ficar me enfiando lá na Liberdade, de ir na casa do pessoal que conseguia material do Japão. Eu era sócio das locadoras lá da Liberdade, com muito custo, mas eu consegui me tornar sócio, que era bem complexo para. Eles só aceitavam descendentes, não aceitavam brasileiros, por uma série Uau. de motivos. É, então era diferente. Então, inclusive, eu entrei no universo da dublagem por conta disso também, entendeu? Por já ter esse conhecimento prévio, né? Uhum. E assim, sempre tem bola dividida. Cavaleiros do Zodíaco era cheio de bola dividida. Sailor Moon, um monte de bola dividida. Você tem que escolher. Quando eu falo bola dividida, é que, por exemplo, Sailor Moon teve a dublagem da Gota Mágica, e depois foi tudo BKS. Existem diferenças nas adaptações, só que eu tenho que escolher um. Uhum. Cavaleiros tem diferenças em algumas adaptações. Eu tenho que Independente do escolher que um, você escolha, você sempre vai desagradar alguém, né? sempre, mas é sempre querendo agradar a maior parte possível. Igual a história do Choran. É. Foi votado e ganhou Choran, Shoran. Uhum. Quem era a favor de Choran? Ah, por quê? Quem queria Shauran? Ah, tá tudo errado. Morte a todos da JBC. E através de onde vocês fizeram essa votação? Foi no site da Renshin, se eu não me engano, que era o nosso Uhum. principal site, foi onde a gente até deu o furo da estreia Dragon Ball Z na Globo, né? A saga do Majin Buu. Eu fiquei sabendo muito antes, cara. Não, isso que a gente vai dar. Aí, nossa, e aí, em seguida, a gente já colocou uma edição que acho que foi a edição mais vendida da Henshin, que é o Majin Buu, assim, soltando um raio para cima, e o Goku, o Gohan e o Vegeta já Super Saiyajin 2, os cabelos amarelos, era tudo novidade. E é como era explode a ilha de Majin Buu, a chegada de Majin Buu, era uma coisa assim, Dragon Ball Z, né? Explode a saga Majin Buu, era uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas era Uhum. uma capa muito legal, cara, que era um maxi card que eu tinha, era um card grande japonês, eu tenho guardado até hoje. E a gente usava de capa. Tem uma capa de Sakura da Henshin, que é uma Henshin especial, super heroínas, que é a Sakura segurando, se eu não me engano, assim, um globo ou alguma coisa, que era um calendário. Era a primeira página, era tipo a capa do calendário que eu tinha comprado na Fonomag. Ah, E aí dava certinho ela ali no centro e as outras a gente foi colocando as outras personagens em volta, não de Sakura, né? Da revista. Uma das capas uhum. mais lindas que tem de Henshin é essa daí. Aliás, as matérias de Sakura, as matérias de Clamp eram muito legais de fazer, porque elas eram muito coloridas, né? E elas tinham eram muito estilizadas, né? Você reconhecia, mesmo Sakura sendo um momento de quebra de estilo do Clamp, que a gente vem daquele mega rebuscado do RG Veda e X. Guerreiras Mágicas ainda mantém aquele padrão, só que um pouco menos, né? O anime é bem menos, mas o mangá ainda tem mais carregado. E Sakura é super clean. Eu lembro que É. foi um estoque na época. Assim, nossa, mas tá muito claro, tá muito sem detalhes. E o que chamava a atenção do Clamp, isso no auge ali dos anos 90, né? Que eram aqueles olhos ainda maiores, puxados, com cílios gigantes, tal, cabeleira, já elas quebram isso e com Sakura, né? Uhum. Elas vão para esse traço que elas usam ainda mais até hoje, né? É, mas é porque justamente porque elas estavam vindo de algumas séries que, por exemplo, o RG Veda, o X, eles eram muito fortes, violentos, para falar assim, ser bem claro, né? De repente elas queriam uma obra mais fofa. Esse é o termo. De repente nós queríamos criar uma obra mais fofa em que a gente não tivesse que explicar tanto Pode para os ser. editores o É, que a gente estava mas fazendo. é que o X na época tinha um movie que fez muito sucesso, né? O longa-metragem, e tinha uma cena violenta, que era o nascimento da espada. Só. O O mangá é mais resto. explícito, né? Não, sim, mas o que pulverizou antes do mangá foi o longa. O longa-metragem
foi um sucesso violentíssimo, assim, entre os fãs. E por ser um longa-metragem, era mais fácil de você conseguir assistir inteiro. E era Uhum. muito bonito, era uma animação muito bonita. E como ainda estava bem rebuscado, bem carregado, foi usado isso, né, no longa. Ele é bem Uhum. carregadão, mas ele é Uhum. lindo visualmente falando. É. Ele é bem gótico. Aí, ó, nós passamos aqui por Sakura, passamos por Guerreiras Mágicas de Arte, que foram adquiridas a licença na mesma época, então. Sim, foram juntos. Uhum. E aí depois nós temos Chobits, né? Cadê Chobits? Cadê aqui? Eu vou tentar fazer um resumão, tá? Não vou te segurar muito, mas nós temos o Chobits aqui e ele tem um diferencial que são as páginas coloridas no início, né? Que até Sim. então os outros não tiveram. É, acho E que era o medo nessa época, cara, que para descolar, a gente teve que criar, no Tóquio Babylon principalmente, a gente teve que criar uma cola para segurar o papel cartão, o papel couché das páginas coloridas e o papel jornal. A cola não segurava. A cola que existia na época, a aderência dela não era tão forte. Aí foi criada uma cola, a cola talvez que seja usada até hoje, foi criada junto com a gráfica JBC, foi a Eliana Aragão, inclusive, que acompanhou todo esse processo, para desenvolver, sabe aquelas fórmulas químicas que a gente aprende na escola e acha que não vai usar para nada? Então, a primeira cola estava com essa fórmula errada. A gente teve que mudar essa fórmula para ter aderência de 3 tipos de papel, de 3 tipos de de material, né? não, do toque, de porosidade, vamos dizer assim. Que isso, Hum, entendeu? Se você passar, ó, o cartão é a capa, aham, é um papel. aham, Aí, o papel jornal, que a gente escolheu esse para ficar amarelo, assim, de propósito, igual os mangás japoneses da época, é uma outra aderência, é uma outra porosidade. E aí você pega aham. o couché, que é liso, ele é liso. Outro universo de papel mesmo. Entendeu? Dependendo da gramatura, a fórmula não funcionava em todos os casos. E Uau. aí, no Tokyo Babylon, como tinha um pôster duplo e era um couché mais grosso, não sustentava. O X, no começo também teve, que foi o primeiro tanco, não aguentava. Aí a gente teve que descobrir a cola e o tempo que ficava no forno. Uau! Tem todo Tudo isso um. influenciava para a qualidade de prender Sim, porque mesmo. tinha que ser o tempo certo de aquecimento para dar a aderência para não desgrudar. Só que se passasse, o papel ficava todo ondulado. Uau! E a Chobits não foi na mesma época, passou um Não, já foi tempo. mais para frente. Foi mais para Aham. frente. Acho que já é E a terceira ou quarta leva de mangás. essa é a terceira edição do Clamp, pelo menos no Brasil. Sim, Ele foi tão fácil de adquirir quanto os outros dois? foram tranquilos. Todos do Clamp foram Uhum. tranquilos. A surpresa de Clamp foi agora aí da Premium Collection, que a Kadokawa preferiu não passar o X e o Tokyo Babylon para a JBC. Foi a única coisa até hoje. Uhum. De resto, sempre foi muito tranquilo, né? A JBC sempre foi tratada como a casa do Clamp no Brasil, Uhum. mas aí chegou um momento de saturação também do Clamp. Da mesma forma que ele era adorado, o pessoal cansou, e foi exatamente na época que a gente lançou a RG Veda, que era assim, cara, falta o RG Veda, tem que trazer, vamos lançar. Aí pode ter sido o formato, pode ter sido esse desgaste, pode ter sido os dois, né? Mas não teve uma venda igual aos anteriores. Foi a hora que a gente falou, vamos segurar um pouco o Clamp. Uhum. Mas também pode, assim, supondo, né, imaginando, que também pode ser a concorrência com outras obras também que estão fazendo sucesso. Não, foi uma saturação mesmo. Teve uma época que ninguém aguentava mais Clamp. De verdade. E o pior é que, assim, RGV, faltava ele, como você falou, faltava. E até então, eu lembro,
Gente, eu trabalhava numa papelaria na adolescência e às vezes eu conseguia ficar um tempo no computador e eu tentava baixar umas imagens do RGV, daí eu não entendia muito bem, eu queria ler a história para poder entender mesmo o que estava acontecendo. Gente, isso lá para 2005, 2000 e pouquinho. E aí tudo soava tão misterioso, místico, né? E aí eu queria entender. E aí finalmente veio. Então, assim, eu adorei o formato, adorei tudo, adorei aquela mensagem inicial do Cassius no início. Tipo, para mim, mas vocês que estão ali na produção do negócio, vocês entendem com certeza o termômetro de um produto no É. mercado, Não, né? e a final de banca, a banca foi um momento que a gente teve problema com a distribuidora, teve problema da própria banca. Então, foi uma série de fatores, mas acho que o principal, e eu falo assim, não é que eu não gosto, tá? Pelo amor de Deus, adoro. Né? Eu também escolhi o RGB. Antes de sair da JBC, os últimos que eu tinha escolhido lá, que eu deixei, foram o Soul Eater, o Blue Exorcist, RG Veda e o Nura. Tinham sido os últimos. E a primeira, eu tinha deixado o volume 1 da Sakura, edição especial, meio que pronto. Tá? Embora eu também não goste daquele logo, e aquele logo já é uma outra história. Tanto que eu mudei, consegui mudar, finalmente, aquele Eu, logo que me eu, causava. A edição é linda, tá, mas o logo me incomodava. E agora, com essa sobrecapa especial, foi um alívio particular, muito olha, meu, é, entendeu? A o, época era muito bonito, só que já era um salto do primeiro logo, que era muito básico da versão dividida, para a edição especial, Uhum. né? Só que ele meio que datou rápido. E aí já não pode mudar o logo da capa, senão configura outra edição. E aí com a sobrecapa deu para padronizar agora com o Clear Card, todo bonitinho. Acho que esse é o logo definitivo de Sakura. Pode ser que daqui uns 10 anos vamos dar uma melhorada. Sempre dá para melhorar. Mas eu acho que a base agora é essa. Uhum. Não, mas ficou muito bem feito mesmo. Ele casou muito bem. Então, aqui do lado. Ó, deixa eu pegar aqui eu vou pegar o X e ele. Vocês falam. Aqui, eu vou falar vocês, porque aqui está falando a editora, né? Então, eu não sei exatamente quem escreveu, mas tem um texto muito legal aqui sobre como. Fui eu. Nossa, que legal! Sobre como esse mangá fez história por ser o primeiro tankobon publicado no Brasil. Mesmo porque imagino que a Kadokawa, se de repente vocês quisessem dividir os volumes, não ia deixar de dividir a lombada, né? Não, acho que até dividiria. É que já tinha um amadurecimento para começar a trazer os tancos. E o X, a gente se sentiu muito à vontade por ser Clamp, a gente já ter um histórico. Talvez o X culmine com o auge de Clamp comercialmente falando. Porque foi o Uhum. primeiro tanco, já é um mangá, acho que 9,80. Isso, 9,80. Então, já era o primeiro mangá de R$ 10. Uhum. Os meio tanco acho que estavam 4,90, chegando a 6,90, uma coisa assim, Isso. O Showbiz né? está 4,90, que é o anterior a Então, ele. minha memória tá boa ainda, hein? Na verdade, eu lembro de tudo. Mas, enfim. E aí, a gente ficou muito confortável para o X ser o primeiro lançamento. E no dia do lançamento, a gente já sabia que ia ser um sucesso, que foi lá no Palácio do Trabalho, lá na Liberdade, que a hora que anunciou e falou que já tinha o volume 1 à venda lá no nosso stand, cara, o stand fazia assim. E acho que foi o primeiro vídeo que a gente fez de lançar. Não, foi acho que o Shaman King. Será que o Shaman foi antes? Não, acho que foi o X. Não, o Shaman era meio. Então, o X foi o segundo, que era mais estilizado e ficava o logo da JBC assim em 3D, como se fosse um cristal, parecido com o X, né? Cara, o pessoal já enlouqueceu ali e acabou de passar o vídeo, a gente anunciou e falou: aí, o volume 1 já está disponível agora no stand. Meu, todo mundo correu e eu não conseguia chegar no stand. Eu lembro que eu estava num corredor assim longe, cara. Tava tipo a uns 200 metros, né? Forrado de gente. E o stand literalmente balançava. Aí eu lembro do Ed.
O Ed levantou assim no meio, o Ed é grandão, tem mais de 1,90 ele, calma, calma, calma. E aí a gente teve que limitar a venda, acho que eram 3 edições por pessoa, Uau! porque o pessoal estava pegando de 10, 15, levando, enlouquecidos. Uau! Foi muito louco aquilo, cara, foi muito louco. Nossa, eu lembro quando eu li pela primeira vez o X, eu peguei assim com todo cuidado aquele manga, tipo, nossa, isso aqui chegou, ele está aqui entre nós. Aí eu li debaixo de uma árvore na praça do centro da minha cidade, assim, na hora do almoço, assim, tipo, nossa. Não, Ah, olha, é um dos primeiros mangás com capa não espelhada, sim, é. Que segue direitinho a original japonesa. É isso entendeu? aqui. Mas aí, qual que era o lance? O X, se eles colocassem, se o jornaleiro colocasse assim, o X ia continuar aparecendo na banca, porque o que valia na época de banca era a parte superior e a parte da esquerda. Era o que ficava exposto. Uhum. Então, com o X ali em cima, que era o nome do mangá, né? O X, estava tranquilo. Então a gente teve essa possibilidade e assim, era o X, faz uma capa, na verdade, né? Aham. Com o personagem. E a capa principal, só o X. Aham. Então deu para fazer certinho para a É. banca ainda. Tanto. Nossa. E o X, eu E vou te falar que tem a melhor legenda de todos os tempos. Eu não vou legenda. lembrar em qual a melhor legenda, melhor nota de rodapé de todos os tempos. Por Que quê? tem Porque lá para frente, o nosso tradutor, o nosso, né, da nossa versão, era o Luiz Otávio Kobayashi, que fez Samurai X, fez um monte de coisa. Fez Soul Eater. E ele é um cara muito espirituoso e dono de um humor muito próprio. Hum. E aí, no meio de uma batalha lá para frente, acho que era tipo volume 9, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Que tem um personagem que ele lembra muito o Ryu do Street Fighter. E ele soltava um Hadouken. Ele literalmente soltava, ele fazia o movimento do Hadouken e soltava o Hadouken. E Hum. aí, a nota de rodapé para a explicação do golpe era o como que você o meia lua XY alguma coisa, que era o movimento no joystick no controle do Super NES para dar o Hadouken no Street Fighter. Eu vou achar isso, eu vou achar isso. Cara, é a melhor nota de rodapé de todos os tempos. Eu, quando li, eu, eu, eu joguei muito Super NES, joguei muito Street Fighter 2. Né? A hora que eu li o movimento lá, meia lua, YRR, era uma coisa assim, eu não lembro o movimento. Eu lembro do meia lua, e aí era o YX, alguma coisa assim, e você dava o Hadouken. Ficava Hadouken, Hadouken. Né? Era um movimento, era o golpe especial mais fácil do Ryu e do Ken. E aí ele colocou como nota de rodapé a sequência do que você tinha que apertar, do que você tinha que fazer para dar o Hadouken. Eu vou É procurar genial, é isso. genial. É a melhor legenda de todos os tempos. Ah, e quando vocês publicaram o X, vocês já sabiam que ele estava em hiato? Olha, o negócio, cara, é que talvez eu acho que a gente começou antes dele entrar em ato, ou ele entrou logo em seguida. Só que a conta na época que a gente fazia era diferente, a gente não considerava hiato. A gente começou a publicar Bastard, tinha 24 volumes. Então eu e o Oka, que éramos quem escolhia os mangás, eu e o Oka, e era o nosso tradutor-chefe na época, falei, porra, Oka, vamos trazer o Bastard, né? Já que Berserk foi para outra, vamos de Bastard. Porra, vamos. Só que o Bastard estava incompleto. A gente estava acostumado a trazer coleções completas, né? Algumas a gente sabia que estavam em andamento, tipo Fullmetal Alchemist, Shaman King, mas a gente sabia que essas dificilmente parariam por causa da editora, por causa do tipo da revista. E do Bastard, mesmo sendo da Shueisha, mesmo sendo da Jump, a gente chegou no 24 e ele não acabou até hoje, saiu até o 26. Uhum. Você me contar, cara, são 2 anos.
Não é possível que não saia um volume que não acabe até a gente alcançar. Com o X foi a mesma coisa, cara, são 18 volumes, 1 ano e meio. A gente vai dar tempo de sair, vai acabar, a história está no fim. E aí, quando vocês viram que o fim nunca chegava, vocês levaram um susto junto com o público? Sim, né? Porque a gente fica na expectativa também. Agora vai, agora vai. Ah, agora saiu 18,5. Aí a gente pediu, podemos publicar o 18,5? Não, não pode. Eles Enfim, não deixaram. Nossa. não, não, não. A gente queria lançar só a parte inédita, que seria um meio tanco. Aham. Não deixaram. E aí não teve o que fazer. É igual o Bastard, é igual o Nana, né? Tem outros aí que estão em hiato eterno, a gente não sabe. Né? O Terraformers entrou em hiato, saiu do hiato, voltou para o hiato. The Angel entrou em hiato, saiu do hiato, voltou para o hiato, o autor começou outra coisa. Né? O do E, Bastard, eu acho que é o pior, porque ele parou o tanco normal para se dedicar a redesenhar o Kanzenban desde o volume 1. E hoje os dois estão parados, estão em ato. Tanto o Kanzenban quanto. Né? E assim, tipo, o último volume ele ainda voltou mais ainda no tempo. Você fala, ah, não, cara, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Eu amo, eu adoro, eu quero ver esse negócio, o povo adora, a gente quer. Mas não tem o que fazer. Igual do Nana, não tem o que fazer. Há quem considere o volume 21 como o volume final. Entendeu? Que de certa maneira dá para você. Ah, tá. A Nana foi para cá, a Hat foi para lá, e é isso. Entendeu? Agora do X não dá. E o X, eu ainda acho que vai ter um plot twist. É um chute meu, tá? Não é é, spoiler nem nada, é um chute meu. Que a gente vai descobrir que o Kamui não é o vilão. o Kamui, Não, o Kamui é o o vilão. Fuma. E o Fuma é o cara que está tentando evitar o fim do mundo e que o Kamui leve o mundo ao fim. Aham. É, Nos assim. últimos volumes ali começou a dar a entender que e é uma coisa meio tradicional do Clamp. Aham. É. Não, quando o Clear Card começou, eu sabia que todo mundo ia ficar com dó do Kaito ainda. Porque é um. Mas, cara, você parte do princípio que no universo Clamp não existe maldade. Não existe ninguém ruim. Não existe ninguém mal. Né? Da mesma forma que não existe sexualidade. Aham. Né? Existe atração mágica. É. Ah, Independente, né? existe Se você você é homem ou gostar daquela mulher, pessoa. é, é, Ou daquela criatura, ou daquele é, ser, enfim. é indiferente. É indiferente. E partindo desse princípio que não há maldade, é muito fácil você concluir que o Fuma está tentando impedir que o Kamui leve o mundo sem querer, entendeu? É a mesma coisa do Guerreiras Mágicas. É. Não, não existe ninguém mal ali. A RG E, Veda, por exemplo, também. Eu mesma gritava coisa, lendo esse mangá. Pelo amor de entendeu? Deus. Eu, Entendeu? mata do Não, céu! você vê, em Sakura não tem absolutamente ninguém malvado, É, nem perto disso. é. Né? O Eriol, quando surge, parece que é um antagonista, mas ele também não é, e todos acabam sempre se juntando, se unindo. Não tem mal. É. Então, por mais pesado que seja a história, colocando o X, eu acho que ainda vai virar isso. Ó, o Fuma, na verdade, é o cara que está tentando impedir que o Kamui estrague o rolê todo. Aham. Faz sentido. Eu assim, tenho para mim que o X não vai ser concluído como um mangá individual, mas eu acho que ele pode Igual Tokyo ser. Babylon. Oi? Igual Tokyo Babylon, que ele acaba no X, né? Isso, exatamente. Eu tenho para mim que o X vai ser concluído em Holic Rei. Olha, eu não duvido, cara, mas eu acho que é meio difícil que o Holic é de outra editora. Só por Hum, isso. Mas, hum, mas depois dessa história delas terminarem o Clear Card para retomar o Ren, eu
concordo com você, é capaz ele acabar em algum outro, mas não da Kodansha, da Kadokawa. Aham. É o quê? Pode ser o Gate 7, Ah, que é da é. Shueisha, não. O Gate 7 eu não sei. É. Mas tem algum da Kadokawa, tem mais título em ato, se eu não me engano, do Clamp. Olha, tem o Clover, mas parece que o Clover não É vai. que o X é o primeiro que usa de multiverso do Clamp, né? Que aparece todo mundo ali, alguma É. versão. Aparece Escola de Detetives, aparece Tokyo Babylon. É, se fosse da mesma editora, eu falaria que seria em algum Tsubasa que elas. Ou realmente no Holic, em algum Holic. Uhum, é. Não tinha Mas eu acho que lembrado elas iam disso. ia dar um nó nessa história, hein, cara? Porque o Tsubasa já sofre com isso. Sim. Eu gosto, eu prefiro o Holic. Gosto do Tsubasa, mas eu acho que elas fizeram escolhas difíceis. Eu imagino trabalhando. Aliás, nem consigo imaginar o baita do trabalho. E aí vocês passaram por 3 obras da Kodansha, foram para Kadokawa e as negociações com a Kadokawa foram bem tranquilas, assim como a Kodansha. Tudo tranquilo. E aí, quando você falou da cola, aí dá para entender um pouco sobre. Tokyo Babylon, cadê? Sobre. Porque o Tokyo Babylon, ele solta um pouco mesmo. Esse aqui, o meu tá bem presinho, assim. Porque Mas. já deve ter sido uma tiragem com a cola boa, com a cola Aham. firme. E ele, assim como o X, que estamos aqui, passamos por aqui, ele também ele tem uma. Ai, agora eu não lembro se a capa é igual dos dois lados. A original, acho que sim. Eu acho que sim. Ah, não, aqui, ó. Aqui e aqui. Ele tem a Ah, parte tá. de trás um pouquinho diferente. É, Mas a parte é interna é isso mesmo, com o mini pôster interno. é igual, é igual. Ai, nossa. Foi o primeiro com pôster assim, isso é o duplo folder, né, que a gente chama. Esse É, pôster duplo. apesar de que o volume 8 de Chobits também tinha um mini pôsterzinho no último volume. Ah, mas é porque era o último volume. A Ah, gente fez para o último volume. Se eu não me engano, no Love Hina, a primeira versão, a gente também colocou uma pagininha, uma página colorida, tipo, vamos fechar a coleção. É tipo, entre muitas aspas, um brinde. aham. Era um mimo, vai, um diferencial encerrando coleção. Hoje a gente faz É, marcador, maxicard, a coisa evoluiu, né? eu tô falando o 8º volume, mas é o 16º, porque ele também virou meio tanto. É. Aqui. E aí eu lembro que um reel que eu fiz com as coleções da JBC, eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque o Chobits é o primeiro que aparece com essas páginas coloridas, e é tão legal ver essa evolução de coisas sendo acrescentadas. E no Shobits era importante porque tinha a Tea e a Dark Tea. E isso era muito trabalhado. Principalmente nos livros de ilustração do Shobits, tinha muito isso. E a gente queria colocar. E Uhum, a gente conseguiu colocar. Era difícil conseguir colocar um pôster, algo porque encarecia muito e a gente não podia mudar o preço de capa. uhum. Entendeu? Era realmente para agregar a coleção, dar um up nela. E é engraçado que, eu repito, eu acho, para mim, esse tipo de coisa é tão difícil de aprovar junto com as editoras japonesas. Era a época. A tecnologia evoluiu da mesma forma que o grau de exigência deles evoluiu também. Uhum. Ó, nós temos depois o Angelique Leia. Aqui.